ela quer se posicionar no mercado com a capacidade de fornecer a solução de maneira fim a fim. Não só com a parte de software, que recebe os dados e faz o analítico dos dados, né? Mas também com a integração de diversos sensores e de parceiros e até sensores que nós mesmos estamos criando. Aqui é uma aplicação, a gente está aplicando essa plataforma hoje para simular uma cidade inteligente, tá? Então a gente está monitorando questões de meio ambiente, questões de serviços de telecomunicações, serviços de transporte público, serviços de energia e segurança, tá? Entrando aqui um pouco mais de detalhe em meio ambiente, o que a gente tem aqui? Uma das aplicações que a gente está simulando aqui, mostrando para vocês, é o bueiro inteligente, tá? Esse é um bueiro que essa caixa aí, na verdade, já tem, não é uma caixa nova. Essa ideia é você colocar isso aí junto à boca de lobo, onde quando tem uma chuva e tem resíduos sólidos, o resíduo sólido para nessa caixa e não entope a tubulação, evitando alagamentos. Qual que é a diferença desse sensor? Você botar simplesmente essa caixa e não fazer uma manutenção, a caixa enche e acaba causando o mesmo problema. E então as prefeituras gastam muito dinheiro para poder fazer a análise dos bueiros, e elas abrem, em maior parte dos casos, 60%, tem um estudo, umas 60% das vezes que eles abrem os bueiros, não tem lixo interno. Então há um gasto desnecessário. O que a gente fez? A gente botou um sensor dentro desse bueiro, dessa caixa, que ele sozinho, a hora que chega num determinado volume que você consegue configurar, ele sozinho, como está conectado, como é uma coisa conectada à internet, ele sozinho abre um chamado no sistema da empresa de coleta de lixo e faz a rota. Então, a pessoa que tem que recolher já sabe naquela manhã qual a rota que ela tem que fazer, que são os bueiros que já estão mais cheios de lixo, tá? Isso é um bueiro. A gente tem aqui a lixeira, que é o mesmo conceito, né? Existe uma lixeira ali que é o mesmo conceito. Tudo isso monitorado aqui na nossa plataforma. Existem outras aplicações. Dá para fazer o demo? Mostra o bueiro só. Eu já mostrei para ele só a questão do. Não pode admitir nenhum. Lata de lixo e bueiro, só para. Então aqui é um exemplo onde a gente está monitorando os bueiros e latas de lixo. As que estão nessa região aqui são a região da feira, então está pegando um dado real aqui desses sensores, né? Então a ideia é essa, se eu botar aqui o bueiro com um lixo, ele mostra já em tempo real a ocupação daquele lixo. E aí você, dependendo do nível de utilização, você consegue já fazer o disparo para a equipe de limpeza de maneira automatizada. Ele está realmente 94% ocupado. Esse bueiro sim. Existe... Dentro ainda do tema ali de meio ambiente, uma outra aplicação que a gente tem é a detecção de poluição, tá? Esse daqui é o da FitCon aqui, 68%, se mexer ali no lixo. Vamos mostrar o lixo. Eles estão aqui. Quer fazer abrindo a porta do toque? Vamos fazer depois a gente volta ali pro lixo. Tem bastante gente. A questão das aplicações, tem a parte de poluição também, dentro de meio ambiente, né? Então a gente tem ali um sensor instalado, está aqui na parede. É um sensor que ele fica totalmente autônomo, né? Ele recebe energia solar e via rede sem fio ele se comunica com outros sensores até chegar a um ponto de concentração que envia essa informação para o nosso sistema de plataforma de cloud, né? Esse aqui mede o quê? Esse aqui a gente configurou ele para medir poluição. Então se você, vamos voltar lá, ele está medindo o nível de monóxido de carbono, gás carbônico. Então a gente tem alguns gases que são nocivos e dependendo da composição desses gases a gente pode ter problema. E aqui é um dado real aqui do que está acontecendo ali nesse sensor da feira. Quantas partes por milhão de gás carbônico, monóxido de carbono, ozônio, enfim. O que significa? A gente está no meio da poluição aqui ou tá bom o nível? Tá bom. Por aqui tá bom. Ótimo. Então continuamos.
Então, isso aqui é um exemplo de integração de aplicações relacionadas ao meio ambiente, vindo aqui com uma plataforma de IoT aí que a gente criou. Eu posso levar para um bairro, para uma empresa também? Você pode levar para uma empresa, para um bairro, para um condomínio, para uma cidade, né, quem está disposto a evoluir, transformar aquela região, aquele ambiente, um ambiente mais inteligente. Uma das coisas que a gente criou aqui também, está demonstrando, é um ponto de ônibus inteligente, tá? Isso aqui é dado real, onde a gente está medindo informações ali do ponto de ônibus interna, né? Para fazer o controle dos equipamentos, tem muita eletrônica dentro do ponto de ônibus, então a gente monitora a abertura de porta, a gente monitora, por questões de segurança, a temperatura e umidade para resfriar. O que tem? Eu vou levar depois você no ponto de ônibus, mas a gente pode agregar outras coisas no ponto de ônibus. Uma coisa que a gente pode agregar é a questão de de segurança pública, né? Então, essa aqui é uma câmera que está ao vivo, pegando informação do ponto de ônibus, aqui do stand, né? Existem outros pontos de ônibus aqui espalhados na rua, que estão pegando informações lá vídeos da rua, né? Aqui é o da feira, né? Esse aqui. Não, esse aqui é outro. O da feira tá aqui. Esse aqui é ao vivo da feira. E aí a gente vai lá. Eu vou até trancar a porta aqui, a gente abre remotamente para mostrar para... Você abre, Edu? A gente trancou a porta, ó, ele já detectou que a porta tá fechada. Então, isso aí, se alguém arrombar, instantaneamente você já sabe que está tendo algum problema, né? Ele tem 2 parâmetros que monitora isso, que é o status da porta e também a luminosidade. Por que a gente mede em 2 parâmetros? Porque essa porta fechada, alguém pode tentar burlar o sistema, né? Amarrar, por exemplo, o botão, etc., que detecta que a porta abriu, e aí você acaba, assim, alguém que queira, né, roubar, por exemplo, o ponto de ônibus, ele pode vir amarrar e deixar a porta aberta. Aqui o sistema identificaria que estaria fechada, mas de fato não está. Em contrapartida, com o nosso sistema, a gente pega a informação do botão e da luminosidade. Então não tem como a pessoa burlar, porque se ele abrir a porta, não mudou o status da porta, mas aumentou a luminosidade, é alguém tentando fazer algum tipo de falcatrua aí para roubar equipamento, tá? Então a gente vai vir aqui com o ponto de ônibus demonstrar algumas outras aplicações. Aqui ele abriu, ele mandou o comando. Então imagine, com milhares de pontos espalhados, você não tem como controlar muito bem as chaves. Então aqui é tudo telecomandado, onde a pessoa aparece na câmera, se identifica, e aí é uma atividade de manutenção, você consegue para fazer a manutenção do ponto de ônibus, né? Aqui são alguns parceiros que a gente embarcou, tá? Então o que esse ponto de ônibus está fazendo aqui? Além da disponibilização do serviço de Wi-Fi e de conectividade 3G e 4G, o Wi-Fi aqui do stand, por exemplo, está sendo provido por um equipamento que está instalado aqui dentro do ponto de ônibus. Então isso aí na cidade, ele vai, né, criar um ponto de conexão e de inclusão digital, seja lá onde estiver, com Wi-Fi, 3G e 4G. Além da questão de câmera, de vídeo segurança, de vídeo monitoramento que a gente demonstrou aí para vocês, tem também uma parte de utilidade pública, né? Então aqui você consegue, isso aqui é dado real, tá? Que está pegando informação em tempo real. A gente colocou esse ponto de ônibus, ele está configurado para ser a parada da rua Líbero Badaró, tem um número 346, tá? Então hoje, agora são meio-dia 52, ao meio-dia 54 vai passar esse ônibus lá da Praça da República. A gente integrou esse sistema no sistema da SP Trans, onde a gente consegue buscar informações de quais ônibus passam. Não é só isso, a gente consegue disponibilizar serviços públicos. Então eu quero saber como eu faço para chegar daquele ponto de ônibus para um outro endereço, por exemplo, Avenida Paulista 900. Ele pega aqui o endereço e faz o itinerário para você de ônibus. Então você já sabe quais ônibus você tem que pegar, e por um QR Code você consegue baixar esse itinerário para o seu celular. Então uma pessoa que é um visitante, uma pessoa de fora, consegue baixar esse tipo de informação e sem muita dificuldade. Você consegue descobrir que tem de coisas para serem feitas. Então nessa rua aqui, por acaso, tem um teatro municipal perto, você tem uma biblioteca Mário de Andrade, tudo no redor. Então a pessoa consegue também ter informações
de coisas a fazer e de informações úteis que a gente queira passar aqui dentro do ponto de ônibus, que são alguns exemplos de telefones úteis, mas podem ser outros tipos de informação, tá? Aqui é basicamente isso, essa parte de ponto de ônibus inteligente. A gente fechou a porta, ele vai detectar a porta foi fechada e a luminosidade demora uns 10 segundos, ele vai daqui a pouco baixou o nível de luminosidade, então de fato o ponto foi fechado e aí você tem toda essa segurança aí. É uma outra coisa, né, uma outra aplicação de cidade inteligente que a gente embarcou aqui na nossa plataforma, né, dentro de transporte. A gente tem monitoramento aqui das redes de telecom, tá? Então o que a gente tem aqui de telecom? A gente consegue plotar aqui onde estão todas as herbes das operadoras, tá? Você consegue fazer integração com as operadoras, se for o caso, para pegar informações daquelas herbes, tá? Hoje a gente só está plotando algumas herbes aqui e a gente consegue plotar onde a gente tem os nossos sensores. Esses são sensores que a gente desenvolveu. Que ele faz? Ele mede o nível de serviço das operadoras, né? Nível de sinal, e além disso, ele emula a aplicação. Ele consegue emular uma pessoa, como se fosse uma pessoa usando o Facebook, fazendo um download de um vídeo do YouTube, e você consegue espalhar isso daí, por exemplo, dentro dos pontos de ônibus, dentro de táxis, e você consegue ter uma visão muito próxima da realidade da qualidade do serviço da operadora. Isso é uma informação muito útil para a operadora, por quê? Porque ela consegue ter uma visão em tempo real da qualidade de experiência do usuário dela, tá? Georreferenciada, e com isso fazer algum tipo de tratamento proativo, né? E não sofrer tantas reclamações. Uma outra coisa que a gente embarcou aqui na plataforma é a questão de redes sociais, tá? Então, a gente vai falar aqui sobre a vertical, por exemplo, de telecomunicações. O que ele está pegando aqui? Qualquer coisa que falem sobre as operadoras ou uma operadora, a gente consegue criar um dicionário para classificar esse tipo de informação, tá? Falaram bem, por exemplo, do sinal da Claro na FeatureCon, tá? Ele vai aparecer aqui, uma bolinha, por exemplo, verde aqui, falando... Deixa eu desligar aqui os outros, a gente não vai conseguir botar. Aqui, alguém postou FutureCon, Claro, internet funcionando, ele plotou aqui. Então, quando o sistema está bom, ok. Quando o sistema, muita gente criticando, começa a abrir aqui o painel, por exemplo, começar a ficar tudo vermelho aqui na região, então a operadora em tempo real consegue, antes até de detectar os sistemas de gerência, etc., ela conseguiria ter uma noção da realidade dos problemas que ela está tendo uma dada área. Isso é uma outra aplicação que está embarcada aqui na mesma plataforma, né? A gente tem a solução aqui, o monitoramento de energia. Para a solução de energia, a gente trouxe parceiros que têm luminárias inteligentes, tá? O que essas luminárias fazem? Elas são luminárias, primeiro, econômicas, são feitas de LED, tá? Em segundo, elas também estão conectadas à internet, então a gente consegue monitorar elas aqui. Essa daqui é aquela luminária ali. Ela está desligada, tá? Porque a intensidade de luz que a gente classificou aqui é suficiente para esse tipo de ambiente. À medida que a luminosidade vai baixando, ela vai ligando e dimerizando essa luminária. A gente vai ligar ela aqui, simular que ficou de noite. Demora até um tempo de ação, ele vai detectar ali que o nível de luminosidade vai baixar e aí ela vai automaticamente ligar a lâmpada. Olha lá, ela detectou o nível de luminosidade, zerou, daqui a pouco a intensidade da lâmpada de transporte, porque aqui eu estou fechando 100% da luminosidade aqui, ela está trabalhando com 100% da potência. Você vê lá, agora ela está com uma intensidade ligada em 100%. Se a gente tirar a mão, a própria luminosidade ambiente vai ser detectada e ela vai ser
novamente desligada e vai ser reportado. Isso é importante não somente para fazer esse tipo de controle, mas qualquer problema que a gente tiver, queimou um LED, queimou um feixe de LED, a luminária parou, sozinho o sistema aqui já detecta esse tipo de problema e já abre também um chamado para a empresa de manutenção. A gente fala que tem, não sei, 10 mil pontos na cidade de São Paulo, não sei, 50, 70 mil bueiros, quantas luminárias a gente tem, né? E você, como você vai administrar essas luminárias de maneira... gasta-se muito dinheiro mandando visitas improdutivas. Aqui a gente consegue otimizar muito a questão operacional, né? E economizar energia. Um outro tipo de aplicação, essa aqui acho que é a que mais chama atenção aqui na nossa exposição. Essa de segurança aqui. Essa de segurança aqui, a gente tem um sensor. A gente tem um sensor aqui, que é um sensor que ele identifica um tipo de som, classifica e já gera um alerta. Então, por exemplo, se tiver uma batida de carro ou alguém dando um tiro, ele consegue classificar esse tipo de coisa. Se tiver câmeras ao redor, ele consegue interagir com as câmeras para posicionar e tirar uma foto ou gravar um vídeo. Aqui a gente vai mostrar para você uma simulação de, por exemplo, uma batida de carro, né? Uma batida de metal. Então, a hora que você bate aqui, ele detecta no sistema e já tira a foto da câmera e já classificou como uma batida em metal, ou classificou como uma tentativa de arrombamento, né? Poderia ser uma batida de carro. Você teve isso é integrado com as forças de segurança pública aí. A gente poderia, por exemplo, numa batida de carro, já mandar essas imagens para a CT e para a equipe de resgate. Se for um acidente grave, já disparar a equipe adequada de uma maneira muito mais rápida, muito mais proativa. Tá? E se acabar a energia que alimenta esses sensores? Todos os sensores, com esse conceito de IoT, um dos principais problemas que se tem é a questão de energia. Então todos os fabricantes que desenvolvem esse tipo de sensores estão evoluindo para que todos eles possam operar com bateria ou painel solar, para que sejam autônomos, que tenham uma autonomia de pelo menos 5 anos. Um exemplo que eu posso te dar aqui é o nosso sensor de estacionamento. Tá? Esse é um sensor de estacionamento. Ele é totalmente autônomo, tá? Você simplesmente, de uma maneira muito fácil, você consegue abrir ali, fazer um buraco ali onde tem as vagas públicas, instalar isso, ele sozinho tem bateria e uma comunicação sem fio. O que ele faz? Você instalou isso, um carro parou em cima, ele identifica que aquela vaga está ocupada, tá? Isso é e como que a tecnologia por trás disso, além da bateria que eu falo que dá autonomia nele, ele vai se comunicando com sensores adjacentes e, por exemplo, se tiver um ponto de ônibus com um hub de informação, ele desconecta descarrega essas informações no ponto de ônibus e traz para a nossa plataforma. O que você consegue ter aqui de aplicação útil? Tem um estudo que mostra, da empresa que fabrica o sensor, a Streetline, que 40% do trânsito causado nos grandes centros é causado devido a pessoas dirigindo devagar procurando vagas, tá? Com um sistema desse, você pode fazer um aplicativo no terminal do usuário, o cara já sabe onde tem uma vaga disponível e vai diretamente para estacionar o carro naquela vaga. Uma outra aplicação importante é para a prefeitura. Você vai saber qual a taxa de utilização desse tipo de vaga e ampliar ou reduzir. Se for um local que é pago, você pode fazer cobranças diferenciadas de acordo com o horário do dia. Então cria uma possibilidade de modelo de negócio bastante grande para as empresas e para o benefício da sociedade. Falando em modelo de negócio, você mencionou que algumas soluções foram feitas por vocês e outras, ou talvez parte das soluções, por parceiros. Certo. É algum trabalho que é feito também com startups? Sem dúvida. Isso é uma porta de entrada aí para startups brasileiras? Sem dúvida. A gente está apostando bastante nisso. Tá? Aqui é um exemplo típico do que a gente tem feito aqui. Existem empresas mais consolidadas, por exemplo a Libelium e uma Streetline, tá? Que são empresas que já fornecem esses sensores de IoT. Só que dentro do ponto de ônibus, esse sensor que controla a abertura de porta, consumo de energia, etc., foi um desenvolvimento conjunto da Promologicalis com uma startup, tá?
Por quê? Porque a gente conseguiu customizar um sensor que aguentava as questões ambientais e tivesse um custo competitivo para esse tipo de aplicação, tá? Então, a Promon Logicalis, a gente entende, como eu disse, a nossa ideia é ter uma aplicação, uma solução fim a fim, tá? Não só vender essa plataforma, não só vender os sensores, vender isso aí, fazer funcionar e também fazer a instalação, operar e trazer parceiros de negócio para poder viabilizar isso. Então, a nossa visão é essa fim a fim. E dentro dessa estratégia, a gente certamente vai ter desenvolvimento com a equipe de software da Promon Logicalis, mas a gente conta com empresas startups para trazer esse tipo de solução para a gente também agregar e integrar na nossa plataforma. Se alguma startup estiver ouvindo, tiver interesse em ser um dos parceiros, como faz? Tem um site, alguma coisa? Ou... Pode entrar em contato, entrar no site da Promon Logicalis, mandar informações. Meu nome é Fábio Jardim, também vocês podem me procurar. fabio.jardim@br.promonlogicalis.com. Podem mandar os contatos, a gente vai avaliar todos os negócios aí com muito carinho, que a ideia é crescer bastante esse ecossistema. Não vai ter para a internet das coisas uma solução única, tá? A gente vai ter que compor diversas soluções, diversas integrações de software, de hardware, de serviços, para poder trazer e transformar de fato uma cidade tradicional numa cidade mais inteligente, mais efetiva e mais eficiente. Se alguém estiver assistindo, tiver interesse em ser cliente, pode me procurar também. Sem dúvida, pode procurar sem dúvida, com certeza. Ok, obrigado. Obrigado.